Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do PDEcast, esse espaço que a gente fala de gestão, de consultoria, de empresas, de liderança. Eu sou a Alice Castro e hoje estou muito feliz em receber aqui o Ademir. Oi, Ademir, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo, Alice, com você? Tudo certo, graças a Deus. Ademir, a gente vai falar de uma coisa aqui que eu tenho certeza que vai ajudar muitos empresários e muitos consultores também, que, por sua vez, estão ajudando os empresários, né? Que é sobre como construir uma equipe, as primeiras contratações de um empreendedor. E você que já está se interessando por esse tema, já te convido, então, a curtir aqui no YouTube, se você está no YouTube, a deixar o seu coraçãozinho se você está no Spotify, e aproveita e assina a nossa playlist, o nosso canal, né? Se inscreve, porque a gente tem com muito amor, a gente prepara todo esse conteúdo com convidados especiais, como é o caso do Ademir. E vamos então, Ademir, conte pra gente a sua história empreendedora, homem. Tu tem uma empresa de quê? E por que você decidiu crescer? Muito boa, vamos lá, bem legal. Meu nome é Ademir, eu sou engenheiro, né? Sou da carreira técnica, né? E tenho uma empresa de engenharia ambiental, né? Hoje a Berlim, que é a Berlim Ambiental, hoje a empresa é focada em 4 pilares principais. A parte de licenciamento ambiental, a parte de IBAMA, a parte de DOF e a parte de autuações, né? Então, ela surgiu com o intuito, assim, de desmistificar essa questão ambiental, esse labirinto ambiental que ocorre. Então, todo mundo fala assim, meu Deus, não sei nem o que é isso. Então, ela foi criada com esse intuito, né? E conheci a Alice em 2018, tive o primeiro contato com ela. Um amigo meu falou assim, tô passando com um problema e tal na minha empresa. Ele assim, sabe esse nome aqui? Ela vai ter uma palestra, e eu fui ver uma palestra da Alice lá no CRQ, lá no CRC, Conselho de Contabilidade. Estava eu no meio de um monte de contador lá para ver a Alice, né? Então, muitas coisas que eu vou falar aqui, então até o meu processo seletivo na parte de contratação teve o dedo da Alice também. E o último recado é o seguinte, se você conhece alguém que está com medo de contratar o primeiro funcionário, pega esse podcast e manda para ele e fala assim, escuta isso aqui, que isso aqui é a receita de ouro. Uhul! Mas, Ademir, o que é... Você falou DOF, o que é DOF? É um documento de origem florestal. Então, o documento de origem florestal é todo o rastreio que tem que ser feito com compra de madeiras e tal, que tem no Brasil. Perfeito. Então, ajuda a fazer o que você acabou de fazer comigo, a traduzir o que traduzir as coisas. Meu serviço é esse, é o tradutor, né? Perfeito. Bom, então conta pra gente aí, dentro da Berlim, quais desafios que te levaram a perceber que precisava, né? Porque até o teu trabalho como consultor ambiental é semelhante ao do consultor empresarial também, né? Muita gente trabalha sozinha, né? Tem um conhecimento técnico e ajuda as empresas a destravar alguns elementos a partir disso, né? E quando que você percebeu que era o momento, né? O que você evitava fazer para não precisar crescer? Você tinha essas situações também de auto-boicote, assim? Sério que isso existe? Puxa! Não, Alice, assim, basicamente, né, eu venho da carreira técnica, né? Então, a minha consultoria é uma consultoria empresarial, só que com um adendo que é em meio ambiente, mas é uma consultoria empresarial, né? E o que eu percebi, né? Eu percebi que eu tenho um colega, o Luiz Gustavo, da Codirect, e assim, a gente fazia academia juntos e tal, e ele sempre falava, nossa, Ademir, tá sempre trabalhando que nem um louco e tal. Por quê? Eu venho dessa parte técnica e gosto muito do rock and roll. Sabe, eu gosto do trabalho e tal, só que eu vi que tinha muitas atividades que talvez eu não precisaria estar fazendo e que eu também bati no teto da complexidade. O que é? Eu não iria crescer mais fazendo o que eu fazia só comigo. Eu pensei, poxa, eu vou ter que montar uma equipe, né? Então, eu até preparei um material aqui depois, no final, que assim, quais são os 5 passos que são essenciais para criar uma equipe do zero? Que foi o que eu fiz, né? Eu trabalhava somente eu na empresa, e fui montando a equipe do zero. Então, passo a passo, quais foram os passos que eu fiz isso. Vou falar também quais os meus medos que eu tive que superar, quais as dores de barriga que deu, sabe, as noites em sono, me preocupar com a minha expertise total. Então, foram coisas que eu fui soltando durante o processo, né, Alice?
Sim, e para a gente começar então no início, o que você entende que são os principais erros que as pessoas cometem nessa jornada, né? Da tentativa ou do boicote das primeiras contratações? O que você poderia listar para a gente assim que você vê que, puxa, eu fui aqui, errei, mas já encontrou um caminho para isso, né? Um antídoto para esse erro? Eu diria a primeira etapa é tu fazer um diagnóstico do que tu faz. E esse diagnóstico é ser um diagnóstico bem sincero. O que é? Perfil bem terra. Caneta, papel na mão. Da hora que tu acorda até a hora que tu vai dormir, a cada 15 minutos o que você faz. É a atividade do farol, né? Então, o que você faz? A cada 15 minutos você escreve o que você faz, durante uma semana. Porque às vezes na segunda tu faz uma coisa, na terça tu faz outra e tal. E o espectro de uma semana, e assim, ó, tem que ser bem sincero com você. Porque, por exemplo, assim, fiquei no celular, coloca. Fiquei emitindo nota fiscal, coloca. Fiquei resolvendo o problema no WhatsApp do cliente, coloca. Fiquei fazendo proposta, coloca. Sabe? Bem metodicamente. E depois classifica isso. Classifica isso de 1 a 4, né? Em questão de prioridades. Assim, qual a prioridade disso e também qual é o valor agregado nessa atividade. Então, a primeira vez que eu fiz essa atividade, eu percebi que eu gastava 4 horas em média por semana para emitir nota fiscal, né? E daí eu pensei, cara, vamos começar lá por baixo, as atividades que têm menor valor agregado e que têm menos prioridade. São importantes, só que uma pessoa que pode, treinada, facilmente pode fazer isso. E daí, aí foi a primeira quebra de paradigma que eu tive. Porque quando eu fiz esse exercício, sabe quando tem alguém, um mentor que ele tá jogando outro nível assim, e tá dando uma cafungada no teu cangote e tal? Era mais ou menos a situação que eu tava passando. E daí o que ocorreu? Deve ser, tá, vamos resolver isso aqui. E era um tempo que eu não tinha tanto, assim, eu não estava tão ocupado igual eu estava hoje. Eu tinha tempo para fazer aquilo. Eu tinha tempo para fazer essa atividade. Só que não, eu decidi contratar alguém para fazer essa atividade para mim. Então, esse é o primeiro... Essa mentalidade que o consultor que está nos ouvindo, ele tem que ter isso. Por mais que ele saiba resolver aquilo, por mais que ele saiba que ele tem tempo para fazer aquilo, ele tem que saber que não é uma atividade de alto valor agregado para ele. Então, essas são as primeiras atividades que ele tem que pensar. Então, primeiro ponto é ter um diagnóstico do seu tempo. Saber como você está, né? Esse é o primeiro ponto que eu elenco aí, Alice. Você concorda comigo? Com certeza. Até para você identificar onde que vai ser mais necessário outra pessoa, né? Isso porque mesmo. eu costumo, até semana passada eu estava dentro da nossa mentoria semanal de consultores, o tema era escalar a consultoria. E aí eu lembro que eu falei isso, né, que eu fui por esse mesmo caminho, eu fiz a lista e eu vi, poxa, isso aqui tem que ser eu por enquanto. Todo o resto que não tem que ser eu, quer dizer que já pode ser outra pessoa. E se pode ser outra pessoa, por que eu tô fazendo? Por que eu tô fazendo ainda, né? Porque é louco isso, porque a gente acha que não tem tempo para ensinar, a gente acha que não tem tempo para passar para outra pessoa e acaba se enganando nessa crença de que somos o único, né, a última bolacha do pacote, só eu que posso, só eu que consigo, e aí no fim você trabalha sozinho e se ferra sozinho também, né? E tem mais uma armadilha ainda que eu vou contar. Porque assim, ó, daí tu pensa, não, mas eu faço isso em 1 hora. Mas tu vai contratar uma pessoa, tu pensa que ela vai fazer em 1 hora. Não vai, ela vai fazer em 4, né? Mas aceita que dói menos, que é assim. E como eu digo, 4 horas, mas que não são suas também. Então você se liberou 1 hora, que era o que você queria. Essa pessoa, em algum dia, vai fazer em 1 hora também. Então, tem que respeitar o processo de aprendizado dos outros, né? Eu acho que isso dói muito para o empresário também, respeitar o processo do outro. Porque o nosso processo, a gente rapidamente esquece. É igual um pai de É igual pai de adolescente. Eu não tenho paciência com adolescente. Esquece que também já foi jovem, esquece que também já teve crise existencial, que chorava por causa do não sei o quê. Enfim, então a gente esquece o nosso processo e quer exigir do outro uma performance ou uma entrega semelhante à que a gente tem agora. Tipo, quantos anos, Ademir, que você trabalha com consultoria ambiental? Sim, é legislação, eu já sei até o artigo que tem que ver, sabe? Eles até brincam comigo, que às vezes vêm conversar comigo, eu tiro um coelho da cartola. Assim, nossa, Ademir, de onde brotou isso? Tem muito tempo aí.
Né, menino? Foi praticamente eu que escrevi esse negócio. Sabe o procedimento que tá lendo? Foi eu que escrevi, entendeu? É, tipo isso. E isso também já se alinha, Alice, que é o segundo passo. Acho que assim, o segundo passo, não montar uma equipe da maneira correta, ou assim, de criar uma equipe do zero, é principalmente ter organograma. Sério, Ademir, uma coisa tão simples, sério. Assim, papel e caneta na mão de novo, organograma, né? Aqui a Alice pode dar vários exemplos de como criar organograma, muito melhores que o meu, com certeza. Mas eu tenho o meu, que simples, que funciona. Caneta e papel na mão, quadradinho, divido em nível operacional, tático e estratégico. E eu tenho 3 macrosetores na minha empresa, que é o operacional, é o coração da empresa, onde é que saem os projetos, onde é que tem o atendimento ao cliente. Eu tenho o setor comercial, que é a parte de tração da empresa, que às vezes estou querendo até implementar uma questão a mais de marketing junto no comercial ali, vou colar os dois. E administrativo e financeiro. Então, assim, primeiro, tem que fazer as atividades que tu faz. Depois, tu divide ela por setores. Então, tu cria o organograma e cria o descritivo de atividades de cada caixinha. Apesar de, quando tu criar isso, tu vai perceber que tu tá sentando em todas as caixinhas, né? Então, isso vai dar um desespero a mais. É muito louco, porque ontem, inclusive, eu estava fazendo esse procedimento, né, de organograma com um cliente, que é um casal. Aí a gente fez as caixinhas, aí eu falei, quem faz isso? Daí, levanta a mão. E o outro? Eu. Aí até tem um meme no Instagram, que é uma música, fica, sou eu de novo! Aí eu fiquei cantando para eles, porque eles estavam em tudo. E ao mesmo tempo, e essa aqui, tem alguém que faça? Daí ficam olhando para a cara do outro, assim, eu achei que você estava fazendo, não, eu achei que você estava fazendo. Então ainda tem isso, né? As caixinhas que tem um fantasminha ali ocupando, mas que não tem ninguém de fato executando. Cri, 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 cri. E até tem um amigo meu também mostrou uma foto para mim, assim, ó, a foto do setor comercial da minha empresa. Era ele abraçando ninguém, sabe? Tipo, era ele e ele no setor. Então, eu e meu brother imaginário aqui no setor comercial. A famosa equipe. Mas assim, entenda que isso é normal. Mas assim, já tem que meio que assim, é como se está moldando aquela pessoa que vai sentar naquela cadeira, né? E daí assim, tu monta o organograma, daí vem o terceiro passo, que é descrever as principais atividades. Ah, Ademir, não tenho tempo para tudo isso. Eu também não, mas eu coloco as macroatividades. E depois aquela pessoa até já vai complementando o procedimento dela também. Então, o que é? É tu saber as atividades que tu faz, monta o organograma, descreve as atividades de cada caixinha. Para quê? Para tu saber qual o perfil ideal de sentar naquela cadeira, né? Então, como buscar o perfil ideal para sentar naquela cadeira ali, né? Que daí já tem a ver com o processo seletivo, que eu digo que todas as etapas são fundamentais, mas o processo seletivo tem que ser muito bem executado também, né, Alice? Então, isso também pega bastante. Sabe, eles estavam com um erro de processo seletivo aí, Alice? Eu separei uns 3 aqui. Bom, eu vejo que o primeiro é você não saber quem você está buscando, né? Eu até brinco, não adianta você contratar o melhor abacaxi se o que você precisa é uma manga, né? Então, assim, tem muita gente botando abacaxi para dentro porque não sabia que precisava de manga. Então, eu acho que é a questão de não ter clareza, não só do que a pessoa vai fazer, porque isso vai te dar um perfil. Então, você falou, por exemplo, vou terceirizar o financeiro. Se em vez de terceirizar, você tivesse escolhido contratar alguém, não adianta você trazer alguém extrovertido, super carismático, comunicativo, se a pessoa vai fazer uma atividade essencialmente burocrática, né, técnica, administrativa, metódica, a pessoa, né, pode ser que se frustre muito. Ou o contrário, você colocar uma pessoa mais introvertida, mais concentrada, mais técnica, para fazer abordagem de pré-venda de cliente, ligar, a pessoa não vai ficar à vontade, ela não gosta dessa atividade. Então, eu vejo que não pensar no perfil também comportamental, porque às vezes a pessoa pensa só no currículo, eu quero alguém que já tenha trabalhado com isso, mas aí não faz um levantamento do estilo da pessoa, né? Não precisa conhecer de DISC, de psicologia, mas pelo menos, precisa de uma pessoa com esse jeitão, assim, né? Um jeitão mais despojado, um jeitão mais quietinho, ou até, veja, Ademir, como líder, muitas vezes as pessoas não conhecem a si mesmas.
Então, eu não sei com quem que eu trabalho melhor. E aí, né, vou definindo um perfil de fora para dentro, mas no fundo eu não consultei a minha própria consciência de com quem que eu quero trabalhar. Né? E várias tretas acontecem por causa disso, porque a pessoa traz alguém que nunca ia combinar. Né? Nunca ia combinar. Aí, às vezes eu fico assim, mas quem é que contratou essa criatura? Foi eu. Onde é que você tava com a cabeça? Não combina. Mas e aí? Um caso muito engraçado que aconteceu faz pouco tempo aqui na equipe. O que eu fiz, né? Um dos passos que eu coloco é assim, o setor que vai trabalhar, ele está envolvido no processo seletivo também. Porque aquela pessoa vai trabalhar diretamente com aquela pessoa, né? Daí, a última entrevista eu fiz, eu como gestor, e a pessoa daquele setor fazendo também a entrevista ali, né? E daí, terminou a entrevista, a pessoa super comunicativa, E daí, a gente fechou a sala, né? Para não dar um interferir, você não ouviu o que a gente vai falar. E daí, eu perguntei, e aí, o que achou? Assim, nossa, adorei, comunicativa, tal. Eu olhei para ela assim, cara, eu nunca contrataria essa pessoa. Porque ela não tá na cultura da empresa. Assim, ela não vai fechar com vocês. Assim, ó, vai dar 3 dias, vocês vão estar se matando aqui dentro da sala. Assim, sério, Ademir? Sério. Então, isso ocorreu há pouco tempo. Assim, a pessoa na entrevista foi muito bem, só que ela não estaria alinhada à atividade, à função e à equipe. Então, realmente, esse cara assim, nossa, falei, isso mesmo. Isso aconteceu agora, faz pouco tempo, né? Na questão de equipe. E daí, lá vamos nós aí. Vamos lá, os exemplos. Eu abri uma vaga uma vez aqui na Berlim, e daí, assim, o pessoal da engenharia se conhece. Um amigo me chamou no pessoal e falou assim, nossa, Ademir, a minha esposa é a pessoa mais comprometida que eu conheço. Nossa, ela é super dedicada, super atenciosa, não sei o quê. Eu falei, é? Eu já estava meio ligado, porque quando eu fui fazer o processo de contratação, eu estava com muito medo. Daí, o que eu fiz? Eu diminui o risco. Como é que eu fui diminuir o risco? Eu fui pesquisar sobre como montar um processo seletivo para analisar vários pontos. E criei, carinhosamente, chamada Hell Weekend, meu processo seletivo na Berlim. Que é a Semana Infernal. Agora as pessoas vão saber isso, né? Nossa! Porque eu fiquei, cara, assim, ó, na minha primeira contratação, para ter uma ideia, Alice, assim, ó, eu fechei um projeto já, certo, para colocar essa pessoa no projeto. Eu estava com um fluxo financeiro de 3 meses já certo para aquela vaga, porque eu estava com muito medo. Daí, sim, eu queria saber o que era medo, o que era realidade. Daí, o que eu fiz? Para vencer esse medo, metódico, processo. Como eu vou contratar? Qual o perfil da pessoa? Então, o que eu fiz? Eu fiz um processo seletivo que avalia não só a parte técnica, mas a parte comportamental também, né? E daí, o que eu fiz? Isso também é um passo para a pessoa, quando vai contratar, saber. Ela montar o processo seletivo para o que é importante para a empresa. Então, naquela época, assim, ó, eu trabalho com órgãos públicos, né? Então, cumprir prazo é primordial. Primordial é cumprir prazos, né? E às vezes ocorre que, assim, alguns projetos têm que ser respondidos a toque de caixa. Então, tem que saber lidar com a pressão. Então, o que eu fiz? Eu dividi meu processo seletivo em 2 etapas. A primeira parte, eu falei sobre cultura da empresa. Cultura da empresa, tal. Assim, ó, conforme o livro tal, certo sobre isso, conforme o livro tal, o valor tal, mas já moldando a mentalidade da pessoa para trabalhar aqui. Já foi treinando ela no processo seletivo. E, detalhe, embaixo eu mandava assim, ó, você tem 24 horas para responder esse e-mail para continuar no processo seletivo. Para quê? Para eu saber como que ela lida com o tempo, né? Então, eu já sabia que a pessoa que entregava na última hora, como ela fazia, a pessoa que entregava primeiro, como ela fazia. Então, assim, ali já consegui ver vários traços, né? E assim, pode falar. Eu tô processando aqui, o Hell Week não é Hell para vocês, então é para pessoa. Eu achei que era você que passava com dor de barriga, não, é a pessoa que vai para o inferno para ver se sobrevive. Eu até vou abrir um parênteses aqui, por que eu tenho essa metodologia? Porque durante muito tempo eu trabalhei com auditoria. Então, eu era auditor de ISO 9001 e tal, e eu preparava a empresa para ser auditada pela certificadora externa. Daí, o que eu fazia? Eu fazia uma auditoria interna, mas casca grossa, velho, mas casca grossa. Daí, chegava na auditoria externa, os caras falavam, tá, só isso? A tua foi muito pior, Ademir. Eu falei, claro. Então, assim, você estava muito mais preparado do que precisava.
Então, essa é a ideia que eu tenho, é já preparar a pessoa. Porque se ela passa no processo seletivo, na Berlim ela vai... melzinho na chupeta. Coisa linda, coisa linda. Diz, ó, pode continuar. Você faz lá o e-mail, tem que mandar em 24 horas, ver a pressão, ver a qualidade. E daí já começa assim, daí começa os mimimi. Ah, Ademir, mas eu só li, eu mandava assim, não tinha tempo para nada. A hora que eu mandava. Assim, ó, se era 6 da tarde, 8 da noite, a pessoa que lute, porque ela tem que mostrar essa proatividade também, né? Então, ela fala assim, ah, Ademir, mas eu só li... Daí começava, ah, Ademir, mas eu só li às 8 da manhã e só tenho às 6 da tarde. Não. Essa é a vida, eu não respondia dessa forma, mas essa mentalidade que eu queria ver. Para ver como a pessoa, em frente ao obstáculo, como é que ela se comporta. Se ela vai resolver com o que ela tem ou que não tem. E assim, ó, e eu recebi vários feedbacks do meu processo seletivo que as pessoas adoraram, porque foi a primeira vez que eu recebi um teste comportamental. Antes era só uma entrevistinha e tal, então... Elas gostam, as pessoas gostam. Elas assim, ó, entrar na Berlim, para elas, é uma conquista. Então, elas já entram empoderadas dessa forma, né? Então, esse é um ponto, assim, ó, ter um bom processo seletivo é o ponto que eu anotei aqui. E a segunda etapa era a parte técnica. Então, eu mandava um desafio técnico. Ah, você é engenheiro, tá. Faça um projeto de captação de água da chuva. Só que eu não dava todos os dados. Sério, Ademir, que fazia? Sim, fazia isso. Por quê? Para você ver como a pessoa vai se lidar. Ela tem que aprender a correr atrás. E eu deixava o meu contato embaixo. Se a pessoa quisesse perguntar alguma coisa, ela podia perguntar. Então, assim, tu consegue avaliar a parte técnica da pessoa. Porque eu buscava uma pessoa que buscava soluções. Não uma pessoa que viesse pedir para mim as coisas, né? Então, e daí ainda eu colocava tempo. Ó, você tem 7 dias para responder essa parte técnica. E assim, dependendo do nível do que eu procuro, vamos supor, um estagiário era um nível de cobrança. Um analista era outro nível de cobrança. Um supervisor é outro nível de cobrança. Então, geralmente eu dava prazo para não acabar. Que não tinha tempo normal. Mas por quê? Para saber como que ela lida com a rejeição também. Se ela vai aprender a manipular o tempo que ela tem, assim, ó, a qualidade do projeto conforme o tempo. Eu sei executar os projetos. Então, eu sei quanto tempo leva. Então, para tu executar um projeto com uma qualidade boa é tanto, excelente é tanto. Só que saber administrar tudo isso na lista. Então, ter um processo seletivo é um passo fundamental. Porque ali, assim, ó, um medo que eu tinha, assim, como eu ia contratar uma pessoa e eu pessoalmente ia treinar ela. Então, o que ocorreu? Eu ia passar o meu conhecimento para uma pessoa, então eu tinha que ter um tiro muito certo. Não existe isso, mas eu tinha que minimizar os erros e ter uma pessoa muito correta ao meu lado. E foi o que eu fiz. Então, no primeiro processo seletivo da Berlim, entrou uma pessoa, assim, maravilhosa na empresa, muito alinhada. Ela já entra muito direcionada com o que você quer. E quem não está alinhado com essa cultura, já nem passa no processo seletivo. Então, ter um processo seletivo... E assim, isso é coisa minha, mas ter um processo seletivo mais hard, para que, cara, ela entra aqui, ela está no céu. Mas assim, eu já vejo como a pessoa se comporta em uma situação extrema. Porque vai ter. Tem dias que na consultoria é tudo ótimo, florzinha, belezinha, e tem dia que o negócio está meio virado e tem que resolver as coisas. Sim, e tem coisa que aparece, por mais que você faça tudo direitinho, né? Surgiu, mudou a legislação, o cliente esqueceu de fazer alguma coisa, de repente ele lembra e traz um documento em cima da hora, você já protocolou o negócio. Então, esse jogo de cintura também, né? É bem importante. Então, a gente tem, né? Conhecer o que precisa ser feito, o organograma, esse processo seletivo bem estruturado, de acordo com o perfil, né? Que você está buscando. O que mais que você enxerga que são, né, necessários? Ou erros ou sugestões, né? Para os empresários. A dica do milhão, né? Depois de tudo isso, assim, você tem uma fonte de conhecimento muito grande na sua mão, que é a pessoa que entrou na empresa. Então, depois, no final do processo seletivo, eu até pedi um feedback da pessoa para o meu processo seletivo. O que você gostou, o que você não gostou, o que você encontrou de bom, o que não encontrou de ruim, que pode ser melhorado, né? E também, eu vejo que um processo seletivo bem feito é como se fosse um match na equipe, né? Então, não é só eu tenho que escolher a pessoa, ela tem que escolher a Berlim também para estar aqui, né? Então, até uma retribuição por todo o processo que ela passou no processo seletivo, né? Eu preparo um feedback analisando todos os processos que ela fez,
ponto a ponto, o que ela foi bem, o que ela foi mal, o que tem que ser melhorado. Por quê? Um feedback que eu percebi era assim, ó, Ademir, eu nunca sei por que eu não fui selecionado na vaga. Então, eu, além de mandar o feedback dos pontos que ela tem a melhorar, né? A pessoa, quando passa no processo seletivo da Berlim, ela ganha, assim, atividades que podem potencializar o que ela está precisando. Teve uma entrevista que a gente fez há um tempo atrás, que a pessoa tinha uma baixa autoestima. Sabe assim, a pessoa tinha um currículo bom e foi bem no processo, só que na hora da entrevista ela foi meio... Sabe assim, E daí a atividade que a gente passou foi assim, ó, liste 50 adjetivos seus bons. Você é uma pessoa determinada, corajosa? Liste 50. Daí ela respondeu, agradeceu horrores por isso. Assim, nossa, que legal pelo feedback que eu tive, assim eu posso melhorar, irei fazer as atividades e da próxima vez eu vou melhorar enquanto isso, né? Teve esse caso, teve o caso de que a gente fez um processo seletivo de estágio, né? Eu praticamente não gosto da palavra estágio, mas como é que se é estagiário, né? Mas eu não gosto. Eu gosto de chamar de consultor, porque a pessoa já tem que estar... Estagiário às vezes dá uma denotação que pode ser qualquer coisa, e aqui não. E daí ela não passou no processo seletivo de estágio. Ela ficou em segundo lugar. E daí ela se formou e eu abri vaga de analista. E adivinha? Ela passou. Ela passou por um cargo a mais. Então, para ver como é importante essa mentalidade estar sempre melhorando, né? Então, a dica de ouro que eu dou, assim, é afinar o instrumento. E pergunta para as pessoas. Você passou pelo processo seletivo. O que deu certo? O que deu errado? O que você pode fazer a mais? O que você não pode fazer a mais? O que você mudaria no meu processo seletivo? Quais são os pontos positivos? Porque a pessoa tem que entender por que está fazendo aquilo também, né? Então, eu tenho feedbacks muito legais desse processo seletivo. Que bacana. E essa questão também de você falar para a pessoa o porquê que ela entrou, o porquê que ela não entrou, né? Como você mencionou, eu falei sobre o líder, né? Que falta autoconhecimento. Eu vejo que são grandes problemas nos relacionamentos das empresas, né? As pessoas não têm feedback ou não sabem sobre si mesmas e que dirá saber comunicar sobre percepções dos outros, né? Então, quando você oferece isso, né, esse feedback, mesmo para quem não vai ser do seu time, você deixa uma marca positiva na vida dessa pessoa, porque ela está tendo dignidade, né? Eu acho que você dar feedback é, no mínimo, mostrar que você respeita aquela pessoa e o tempo que ela dedicou a tentar uma vaga na sua organização, né? Isso é bem importante. Ao mesmo tempo, talvez o que poderia gerar de frustração por não passar e etc., dá lugar a uma oportunidade de melhoria, uma percepção de plano de melhoria, enfim. É um ato de respeito muito, muito grande, né? Isso é bem importante mesmo. E se a pessoa souber aproveitar isso, no próximo processo seletivo, vamos supor, antes da entrevista, ela vai ler aquelas 50 coisas boas que ela é e isso vai empoderar ela para falar na entrevista. Então, ela vai utilizar isso como uma fraqueza, mas vai fazer um antídoto para ter uma fortaleza em cima disso aí, né, Alice? Exatamente. Poxa, que legal, Ademir. E olhando para isso, assim, né? E hoje na sua história, com os seus colaboradores, tem meninos também ou só meninas? Como é que tá? Olha, eu até estou fazendo uma campanha aqui que não passou homens no processo seletivo ainda. E daí eu sofro com a mulherada aqui, mas fazer o quê? Tem o bom e tem o ruim, né? Sempre tem o bom e tem o ruim, né? Então... tem várias histórias legais de processo seletivo, sabe? Tem muitas histórias assim que... mas hoje a maioria da parte do corpo técnico são mulheres hoje, aqui na Berlim. Sim. E se você pudesse, assim, a gente já falou quase que todas as pedras desse caminho das pedras, né? De analisar o trabalho, de fazer um organograma, desenhar um processo seletivo, dar feedback. Mas se a gente fosse concentrar, né, essa recomendação. Pensa no Ademir de anos atrás, quando estava precisando contratar. Qual era a tua mentalidade que você teve que combater? Porque a gente sabe que até esses dias eu falei isso numa live e depois algumas pessoas vieram, nossa, Alice, eu não tinha pensado nisso. Que eu falei que tudo que a gente faz, primeiro nasce no coração, depois passa pela mente e depois que chega na mão, que é a hora que a gente faz, né? Só que quando nasce no coração,
é aquela vontade, é onde que começa a esbarrar os inimigos internos, né? Então, às vezes, você tem uma vontade no seu coração, mas a sua cabeça começa a ser inimiga. E fala, não vai dar certo, isso é pra se incomodar, funcionário é treta, né? Você vai arrumar sarna para se coçar, melhor ficar sozinho, daqui a pouco vai embora, leva o seu cliente, pipipi. Então, nasceu a vontade no coração, e às vezes a mentalidade não aceita essa vontade e mina. Você lembra de algumas coisas que você pensava e como que você driblou, ou você mudou a mentalidade, ou você, né, driblou esses inimigos internos? O primeiro passo, né, que eu tenho para falar para você e para todo mundo que está ouvindo a gente aqui, né? Tu só vai ser líder ou realmente vai saber falar sobre liderança quando tu tiver uma equipe. Enquanto você for uma equipe de uma pessoa só, você não é líder, né? Você só vai realmente aprender os frutos, o ônus e o bônus da liderança quando tiver equipe. Então, esse é o primeiro passo. Então, primeiro, você realmente quer ter uma equipe? Porque, às vezes, a pessoa não quer. A pessoa tem um trabalho, que nem eu, era um técnico, gostava do meu trabalho e a pessoa não quer ter uma equipe. Então, decida isso. Segundo, se capacite para ter uma equipe. Não é uma coisa assim, coloquei uma pessoa para trabalhar aqui e vai dar o resultado. Né? Tem essa questão do desenvolvimento. E para mim, assim, uma mudança de paradigma foi, assim, ter confiança. Aprender a confiar, assim, confiar em algo que você não tem um controle. Então, o que ocorre? Para mim, vamos supor, compartilhar meus arquivos, minhas pastas pessoais. Hoje, tem colaboradores meus que têm todos os documentos pessoais na pasta deles. Tem meu RG, meu CPF, meu registro do CREA, tem todos os documentos. Então, ter confiança, né? Saber, sim, fazer um processo que a pessoa conquiste a sua confiança, mas saber que, sim, você tem que confiar nas pessoas, né? Então, esse processo de confiança externo e interno, né? Porque, geralmente, o que tu mais vê nas outras pessoas é uma coisa interna que tu tem que trabalhar. Então, para mim, foi uma grande superação, assim, confiar mais no meu trabalho, né? Saber se tiver qualquer problema eu vou resolver, o que tem solução será resolvido, e o que não tem solução, resolvido está já, né? Então, tá ótimo, né? Então, mas saber lidar com isso, né? Com essa incerteza, né, Alice? Então, quando você cria uma equipe do zero, você vai ter todos esses passos de arrancada, vai ter os passos de desenvolvimento da equipe, né? Que a questão do feedback mensal, eu acho que assim, é como se fosse feijão com arroz, não dá para não ter isso, né? E também vai ter momentos que a pessoa pode sair da tua equipe. Então, a pergunta de ouro que eu faço aqui na Berlim é assim, você realmente quer estar aqui? Porque se a pessoa me disser não, então a gente vai conduzir para sair, que essa pessoa saia da equipe, para realmente colocar uma pessoa que quer estar aqui. Que ela veste a camisa, que assim, cara, eu penso, assim, às vezes eu abro uma vaga aqui, eu penso, tem uma pessoa no mundo que está esperando essa oportunidade. Então, isso também é um ensinamento que você que está com dúvida de contratar alguém, fazer equipe, pense nisso. O que você está odiando fazer, o que você não tem tempo para fazer, o que você não quer fazer, ou que não tem habilidade nenhuma, tem alguém no mundo que fala assim, meu Deus, eu preciso de uma oportunidade dessa. Então, tu só tem que encontrar. E tudo nesse mundo, tu tem que colocar energia. Então, o empresário, o consultor, ele tem que ter energia. Tem que ter energia e tem que ter estômago para tomar essas decisões. E essa questão do foco, né, Ademir, essa energia que às vezes a pessoa, ela quer, ou como diz uma amiga minha, ela querer ter uma equipe, né? Eu queria, um dia, quem sabe, mas não para buscar. Eu tenho um cliente que recentemente também decidiu contratar, e foi muito interessante, que ele ficou uns 8 meses desenhando a vaga. Daí... Desenhando o que ele queria. E aí eu falava, tá, esse Superman vai chegar quando? Porque, meu Deus, era alguém tão perfeito, maravilhoso. Já encomenda 2, um para mim também, né? Porque esse cara também por favor, né? Mas assim, é meio que uma procrastinação ativa. A pessoa, ela tá deixando para depois, mas é porque ela tem uma justificativa, né? Ela tá desenhando a vaga. Mas é que então... falta ainda isso e aquilo outro, né? Exatamente. E aí eu fui no... Só melhora quem começa, né? Vamos lá, meu amigo. Nossa, deu aquele feedback, né? Só melhora quem começa. Se tu não começar, nunca vai acontecer. E aí, enfim, contratou, aí agora tá, que é uma, né? Eu vi uma libélula, né, de felicidade.
porque liberou um monte de atividade operacional, está conseguindo sentar comigo e ter as reuniões estratégicas, que foi por um qual tinha me contratado, né? Então, é muito interessante, porque quando a gente vence essa barreira, né, do procrastinar, como você falou, né, bota energia nisso, bota foco, fala, eu vou fazer e vou fazer, você não vai contratar a pessoa perfeita, tanto porque ninguém é perfeito, nem nós somos, e quando você contrata, a sua imperfeição também aparece. Então, eu vejo que muita gente não... uma das limitações de contratar é porque não quer se ver, porque a equipe é um espelho, né? A equipe começa a fazer coisas que você faz e você achar ruim. Isso e aí isso dói, né? Aí você olha e fala, puxa vida, né? Eu preferia quando eu tava sozinho mentindo pra mim mesmo. Agora tem mais alguém vendo o que eu tô fazendo de errado, né? Então, esse estômago, né, que você mencionou, de saber lidar também com esse gostinho meio ruim que às vezes vem da gente descobrir fases, né, faces da nossa liderança que a gente não conhecia. Daqui a pouco você se vê, né, um autoritário, não sei o quê. Calma, vamos ter que lidar com isso. Assim como, né, a pessoa está descobrindo, ela trabalhando contigo, os pontos de melhoria dela, nós também, quando começamos a ter equipe, a gente começa a descobrir nossos pontos de melhoria que até então não estavam sendo provocados, porque a gente não estava com esse desafio. E aí... Não, concordo com você plenamente. E eu até costumo falar que tem até uma frase que não é por nada que talvez eu contratei aquela pessoa para trabalhar aqui na Berlim. Então, eu tenho uma colaboradora que, assim, eu gosto do belo, é um valor meu, das coisas organizadas e tal, só que eu não sou uma pessoa tão organizada assim. Eu reconheço isso. E eu contratei uma funcionária que, assim, ó, para todo mundo eu mostro as pastas organizadas da empresa. Metodicamente, assim, inacreditável como que tem uma pessoa tão organizada assim. É excelente. Então, é o que eu falo, tem uma pessoa no mundo que está esperando essa vaga, né? Exatamente. E o crescimento que tu vai ter com cada colaborador também. Então, tem outra pessoa que entrou na equipe, nossa, ela deu uma sugestão de um software, a gente aplicou, melhorou o processo. Então, tem o tangível que você vê, que assim que é o operacional em si, que aquela pessoa vai trazer para a empresa, e tem o intangível. Talvez ela vai melhorar um procedimento que, assim, nossa, vai melhorar 1000 vezes a operação, né? Então, isso também ocorre. E quando não ocorre, tem até histórias engraçadas. Por exemplo, nos meus amigos, eu sou considerado a pessoa mais, assim, para cumprir o horário, para ser organizado, bem, tá. E daí, eu contratei uma garota que, assim, as 2 entrevistas eu cheguei atrasado com ela, porque eu estava com um problema familiar e tal. E daí ela me deu esse feedback. Não, Ademir, você tem que cuidar mais com seus horários. Nossa, isso doeu, sabe? Nossa. Só que o que eu fiz? Melhorei. Estou aplicando isso ainda, sabe? Então, a pessoa trabalhar na tua empresa é uma via de mão dupla. Então, você está ganhando, ela está ganhando muito pelo aprendizado, porque eu costumo falar, eu tenho pessoas que saíram da faculdade, que trabalham aqui na Berlim, aqui, que elas falam assim, eu nunca vi isso antes. A gente tem até um jargão, assim, ó, anota essa daí, que essa faculdade não ensina. Então, nossa... elas adoram esse crescimento, né? Que é um crescimento acelerado. É como se estivesse tomando água diretamente da fonte. Então, é como se alguma pessoa que vai trabalhar contigo, tu esmiuçou aquilo durante anos, né? Assim, eu tenho 8 anos de experiência nessa área. Então, 8 anos esmiuçando aquilo, a pessoa te pergunta isso, cara, tu dá uma aula para ela. Então, é um crescimento muito acelerado para quem está entrando na tua equipe e para você também, se você souber utilizar bem isso, né? E outra coisa engraçada também é que, uma coisa que eu cuido muito, que assim, eu tenho um método de trabalho, você tem um método de trabalho, e a pessoa que quer contratar uma pessoa também tem um método de trabalho. Assim, não contrate uma pessoa igual a você. Não faça isso. Não faça esse erro, sabe? Tipo assim, não cometa esse erro de contratar uma pessoa, porque daí tu simpatiza, né? A pessoa faz tudo igual a você, tu simpatiza. Não cresce. Então, esses os pontos que eu tenho que elencar. Se fosse para dar uma lista aí, né, Alice? Eu colocaria assim, primeiro, faça o diagnóstico do seu tempo. Tem a questão do organograma bem definido. Quais são as caixinhas que tem que fazer? Quais são as caixinhas da tua empresa que tem que ter no organograma, né? Descreva as principais atividades. Cara, não faça que nem esse amigo da Alice que fique 8 meses. Financeiro, quantos a pagar, quantos a receber, fluxo de caixa. Ponto. Né? Bem simples. E tem um processo seletivo que realmente avalia o que você está buscando. No meu caso, era cumprir com horários e trabalhar sob pressão. Já monte o processo seletivo em cima disso. Você vai testar essa pessoa, né? Em segundo, e daí, em último passo, afie bem o machado. Você tem um processo montado, eu considero que o meu primeiro processo seletivo foi muito ruim.
Porque assim, ó, eu primeiro pegava o currículo de todas as pessoas, vinha 50 currículos, eu lia 50 currículos e daí mandava o primeiro desafio. E daí eu conversei com a Alice, e a Alice, Ademir, tá louco, Ademir? Não faz isso, não. Daí o que eu fiz? Eu mandei esse primeiro desafio que a pessoa já filtra 30 já. Só 20 pessoas já... Pode ver, eu li 30 currículos do meu tempo que a pessoa nem estava nem aí para a empresa. Então, valorizar para quem está direcionado. Então, assim, não fala, assim, ó, tem o escopo do processo seletivo que você quer, mas não espere, sabe? Faça, coloque em ação e depois peça feedback, né? Então, isso ocorre. E isso é afiar o machado, né, Alice? Isso é tu deixar o teu processo seletivo mais bem estruturado, mais elaborado. Agora a gente está numa etapa 2 aqui na Berlim, que é assim, ó, como tudo está na minha mente, e no caso vai estar na mente dos consultores, eu sei fazer da minha mente, mas como é que tá procedimentado isso? E o processo de onboarding da pessoa? Que ela entrou na empresa, como é que é? Então, a gente está no processo hoje na Berlim de gravar tudo isso. Gravar os principais treinamentos, gravar os principais treinamentos de valores da empresa, da nossa missão, onde que a gente quer chegar, do nosso código de cultura. Então, sempre vai ter que afiar o machado. Comece, né? E depois tu vai fazendo upgrades, vai crescendo cada vez mais. E esse é um tema, assim, que eu adoro. Se alguém tiver com alguma dúvida, pode me chamar lá, né? Ademir@berlim.ambiental, que vou ficar muito feliz de compartilhar essas informações, né? Compartilhar como eu faço, quais são os medos que eu tive. Ademir, tive esse medo igual você teve aí. Então, Sim. Fica o convite aí também para tirar essas dúvidas aí. Perfeito, Ademir. Te agradeço muito por disponibilizar o seu tempo para, né, ajudar outras pessoas aqui, trazendo a sua história. Eu fico muito feliz, né, de testemunhar esse crescimento, né, do equipe para um time crescente e com vagas abertas. Com vagas abertas. Estamos contratando 3 vagas aí, pessoal. Já vou colocar na descrição aí também. Sim, aí, ó. Porque é aquilo, né? É preciso muita coragem para ser empreendedor, não só no Brasil, né? O pessoal fala muito, porque no Brasil, mas eu acredito que isso em qualquer ambiente social, né? Você estar à frente de um negócio, responder por isso, né? A questão de ter time, né? Muitas vezes, como eu falei, as objeções internas que surgem é um pouco disso, eu vou ser responsável por outras famílias, né? Pela renda de outras pessoas. Então, muitas vezes esse medo trava. Então, o empresário que tem ferramenta, o empresário que tem com quem trocar, com quem se apoiar, né, consegue transpor essa trava e, de fato, né, alavancar, crescer. E os resultados são completamente diferentes quando você soma, né? Isso é algo que é muito interessante. A gente sozinho, aquilo que fala mesmo, né? Sozinho a gente vai mais rápido, juntos a gente vai mais longe. Porque você tem um teto, que é o teu tempo, é a sua hora, é a sua capacidade. Quando você traz pessoas, como você disse, né? Pessoas diferentes, pessoas com conhecimentos diferentes, com percepções diferentes, você não está mais limitado só a você, né? Você se expande porque você tem outras pessoas. Então, é o tipo de nível de desenvolvimento que só quem tem equipe alcança, né? Então, é bem bom a gente poder estimular isso, né? E mostrar que vai dar medo, mas vai com medo mesmo. Hoje eu vejo que, assim, um dos grandes paradigmas, assim, é assim, ó, tu ter a ideia que tu tá sendo um papel de maestro, tá coordenando as pessoas. Porque, por exemplo, consultor tem muito essa parte enraizada do técnico, do operacional, né? Então, ter essa velocidade de crescimento. Tem pessoas que, assim, ó, eu treinei para fazer, vamos supor, responder autuações do IBAMA, né? Então, quem respondia as autuações do IBAMA era só eu, fazia as defesas e tal. Fui treinando, em cerca de 4 meses, hoje, a pessoa faz essas respostas às autuações melhor do que eu. Eu falo isso para ela, falo assim, tá vendo essas autuações que eu achava que eu nunca ia conseguir delegar isso aqui? Hoje a pessoa faz melhor do que eu, Alice. Então, assim, é como tu saber que estás criando algo maior. O eu empresa é uma coisa, e tu, quando tu constrói uma empresa, quando tu realmente é líder, tu estás construindo algo muito maior do que você. Então, é natural que pessoas sejam melhores que você em vários aspectos. E tá tudo certo. Tomara que seja, né? Assim seja, né? É aquela frase do Steve Jobs, né? Você não contrata alguém menos inteligente que você para você dizer o que fazer. Você contrata alguém mais inteligente que você para essa pessoa te dizer o que fazer.
Eu falo sempre para a equipe, eles ficam loucos comigo, né? Mas é verdade. E outra coisa que eu vejo assim, ó, trabalhar com equipe, trabalhar a tua confiança e a confiança do colaborador. Então, o que ocorre, né? Eu tenho responsabilidade técnica em muitos projetos. E daí eu falo assim, ó, Alice, ó, você faça isso, assim, assim, assado e tal. Ele assim, Ademir, quer se conferir? Eu falei, não, eu confio em você. Então, a pessoa já vai criando essa confiança também, né? Então, isso é muito importante. Às vezes eu olho, audito por amostragem, mas, assim, dá um empoderamento ao teu colaborador também. Dá um empoderamento à equipe. Então, isso é muito legal. Cara, assim, ó, isso é impagável. Esse sentimento, assim, de tu ver a pessoa se desenvolver e crescer, e você tá crescendo junto também. E, assim, ó, tenha certeza que você só tem 24 horas por dia. Você, sem equipe, vai bater no teto. Não tem como fazer. Não tem milagre. Fora o risco do negócio, né? Ano passado, por exemplo, eu peguei Covid, fiquei uma semana, né, baqueada, arriada, e nenhuma reunião foi adiada, nada parou. Porque tem alguém, tem responsabilidades distribuídas. Agora, se fosse a Alice de anos atrás, ia ser uma semana sem faturamento, né? Sem atender ninguém, adiando, embolando a agenda, etc. Então, a gente só tem 24 horas e nós somos humanos, falhos, limitados, frágeis, né? Então, a empresa não pode ser um reflexo da nossa fragilidade, né? Então, quando a gente distribui, a gente amplia a nossa fortaleza, né? Isso, né? E daí, no final disso tudo, você vai perceber que você está concentrando mais horas no que realmente você é bom para a empresa. Foi o que eu percebi. No final de tudo, assim, com colaboradores, treinando a equipe, hoje eu consigo concentrar maiores horas, maior tempo no que eu sou bom. E isso, por coincidência, tá? Dá muito mais resultado na empresa. Que coincidência! Coincidência, assim. Pura coincidência, assim. Coincidência, né? Né? Você vê, né, menino? Quando o dono tá no papel de dono, as coisas funcionam melhor. Interessante, né? Demir, brigadão, querido. Sempre muito bom falar com você. Parabéns mais uma vez pelo seu novo presente desse ano. Tem várias surpresas. Mais um aspecto bom de ter equipe também é que eu vou ser pai agora, o Thomas está chegando. E assim, cara, isso me dá uma tranquilidade ter equipe. Porque eu já tô ajeitando todo mundo. Assim, ó, pessoal, talvez tal hora eu não vou poder responder e tal. Então, isso vai facilitar muito também. E todo mundo adora, né? Todo mundo tá esperando o Thomas chegar no escritório aqui também. Então, assim, eu sinto hoje que, além de uma equipe, é criado como se fosse uma família aqui na Berlim. Então, sabe, às vezes tem um filho que incomoda mais, um incomoda menos, mas, cara, tá muito legal. É uma experiência que, assim, só quem vive uma equipe tem essa experiência, né? Você realmente só vai ser líder quando tiver uma equipe, senão você vai ser só teoria. Falar até papagaio fala, né, Ademir? A gente tem que viver. É muito fácil estar na arena lá, balançando a bandeirinha lá, tipo, vai encher a boca de terra lá embaixo, vai. Exatamente. Demir, obrigada mais uma vez, seja sempre bem-vindo ao nosso espaço. E a todos vocês que nos acompanharam até aqui, então, se inscreve no canal, deixe seu like, encaminha esse podcast, esse vídeo para aquele teu amigo empresário que está em cima do muro, se não sabe se contrata ou se continua ralando sozinho, aí ó, tá a nossa dica aqui, vai pro mundo. Show de bola. Obrigada, Demir, até a próxima, tchau, tchau. Obrigadão, Alice, tchau, tchau.